Agora, nós estamos entrando na camada de teorias e assuntos do nível da zona crepuscular. A maioria dessas informações podem ser facilmente estudadas por meio de mídias convencionais como a internet, televisão ou rádio, mas requerem um bom entendimento de como o mundo funciona para serem completamente compreendidas. As pessoas comuns raramente exploram essas profundezas. Sonhos lúcidos se referem à experiência de alcançar consciência de estar sonhando enquanto você está dormindo. A lucidez espontânea durante os sonhos é considerada bastante rara. No entanto, as pessoas podem ser treinadas por meios de autossugestão antes de dormir, como por exemplo, através da hipnose. O sonho lúcido pode ocorrer em diferentes graus, variando de reflexões pré-lúcidas, quando o indivíduo tem uma consciência mínima de que está sonhando, ou até mesmo controlar deliberadamente a narrativa do sonho. Esse termo apareceu pela primeira vez em 1913, sendo citado no artigo Um Estudo sobre Sonhos, de Frederick Van Eeden. As descrições desse tipo de experiência podem ser rastreadas até a antiguidade. No Antigo Egito, alguns arqueólogos encontraram símbolos hieroglíficos que combinam a imagem de uma cama e um olho aberto em alguns monumentos egípcios. Algumas teorias da conspiração sugerem que é possível melhorar alguns processos criativos através dos sonhos lúcidos, ou até mesmo afetar acontecimentos que ainda irão ocorrer no mundo real. A verdade é que a ciência por trás dessas experiências ainda está sendo explorada, mas existem possíveis benefícios potenciais. O projeto MKUltra foi um experimento secreto e ilegal performado em humanos pela CIA nos Estados Unidos entre os anos de 1953 até 1973. A meta do projeto era desenvolver procedimentos e identificar drogas que poderiam ser usadas durante interrogatórios para enfraquecer a mente das pessoas e forçar confissões por meio de lavagem cerebral e tortura psicológica. O MKUltra utilizou inúmeros métodos para manipular o estado mental e funções cerebrais dos sujeitos, como a administração de altas doses de drogas psicoativas, produtos químicos, eletrochoques, hipnose, privação sensorial, isolamento, abusos e diversas outras formas de tortura. Em 1975, o projeto foi revelado ao público sobre as atividades da CIA dentro do país. E em 1977, um pedido da Lei de Liberdade de Informação descobriu um arquivo de 20 mil documentos relacionados ao projeto, que levou a diversas audiências no Senado. A CIA sabia que estava quebrando todas as leis morais, éticas e legais ao realizar esses experimentos. E mesmo com a liberação dos documentos, a maioria das vítimas desse projeto sofreram em silêncio. A hipnose é caracterizada pela suspensão temporária da crítica interna e análise lógica do indivíduo. Isso significa que a pessoa em estado hipnótico está mais aberta a aceitar sugestões diretas ou indiretas. Por mais que muitas pessoas acreditem que ela envolva controle mental ou manipulação da mente de forma coercitiva, o indivíduo mantém seu livre-arbítrio e geralmente não fará nada que vá contra seus princípios morais ou éticos. A hipnose tem sido utilizada há séculos em diferentes culturas, até mesmo como uma abordagem terapêutica para ajudar na redução de estresse, tratamento de fobias e ansiedade, controlar dores e auxiliar em certos vícios. Esse tipo de tratamento é chamado de hipnoterapia. Mas segundo a medicina, a terapia através da hipnose é frequentemente considerada pseudociência. O flúor é um mineral encontrado na natureza que tem ação benéfica aos dentes e ajuda a combater o desenvolvimento de cáries. Desde 1950, o mineral é colocado na água potável de todas as grandes cidades do Brasil. Existe um movimento anti-flúor nos Estados Unidos que acreditam que a substância é um poluente, que faz cair o QI de crianças e pode influenciar processos químicos que ocorrem dentro do nosso corpo. De acordo com uma matéria publicada no site Apex Odontologia, o excesso de consumo de flúor pode causar alterações no sistema imunológico, favorecer a osteoporose e causar sintomas como aftas, perda de apetite, fraqueza, náuseas, cólicas, dores abdominais, vômitos e perda de peso.
De acordo com outras fontes, a ingestão precisaria ser extremamente elevada durante anos, já que o corpo absorve somente 10% da quantidade que consumimos. E segundo a ciência, não há nenhuma forma do flúor afetar o cérebro ou outras capacidades do organismo. A glândula pineal é uma glândula que fica localizada no centro do cérebro e é responsável pela produção de melatonina, que ajuda a controlar o ciclo circadiano, responsável por estimular o sono no final do dia. A calcificação da glândula pineal é na verdade bastante comum, e ela ocorre quando o cálcio se acumula nos tecidos do corpo, fazendo com que o tecido endureça. Essa glândula tende a calcificar conforme envelhecemos, principalmente após a puberdade. E embora seja um processo normal, a calcificação excessiva pode impedir que ela funcione corretamente. Até hoje, os cientistas não sabem exatamente por que esse processo ocorre, mas algumas teorias acreditam estar relacionado ao processo natural de envelhecimento e alterações nas atividades metabólicas. Algumas teorias da conspiração dizem que esse processo está relacionado aos excessos de flúor no corpo e impede as pessoas de utilizarem todo o potencial do seu cérebro. Cicada 3301 se refere a um dos maiores mistérios da internet, que surgiu no dia 4 de janeiro de 2012 no 4chan, e até hoje não foi completamente resolvido. Nessa data, foi publicada no fórum uma mensagem anônima que dizia: "Olá, estamos procurando por indivíduos extremamente inteligentes. Para encontrá-los, desenvolvemos um teste. Há uma mensagem escondida nesta imagem. Encontre-a e ela o guiará no caminho para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer aqueles poucos que chegarão até o final. Boa sorte. 3301." Esse mistério rapidamente juntou diversas pessoas para tentar resolver o enigma por trás da mensagem, e também levantou muitas dúvidas. Afinal, qual era o motivo de desvendar a mensagem? O que aconteceria com quem chegasse até o final? A segunda parte do enigma foi publicada 1 ano e 1 dia depois do primeiro, no dia 5 de janeiro de 2013. E uma terceira parte foi publicada no dia 5 de janeiro de 2014, que até hoje permanece sem solução. Embora o objetivo final do enigma ainda seja desconhecido, muitos acreditam que a Cicada 3301 é uma organização secreta com o objetivo de aprimorar criptografias. Já outros acreditam ser uma forma de culto ou religião. Mas a verdade ainda permanece um mistério. O código McFly é uma teoria da conspiração que acredita que o filme De Volta para o Futuro, lançado em 1985, previu o ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Uma das teorias afirma que no primeiro filme, um relógio aparece marcando 9 horas e 55 da noite. Com McFly gritando várias vezes para o Dr. Brown que ele precisa contar sobre algo que irá acontecer no futuro. Onde Brown será atacado por terroristas no estacionamento do shopping Twin Pines, que em português significa Pinheiros Gêmeos, fazendo uma ligação com as Torres Gêmeas. O que é mais interessante é que no relógio do letreiro na entrada do shopping aparece 1h16 da manhã. Virando o letreiro, o número 911 aparece, fazendo mais uma conexão com o atentado no dia 11 de setembro. A radiestesia se refere à prática de usar um galho bifurcado ou dispositivos semelhantes para localizar água, minerais ou outras substâncias subterrâneas, e tem sido objeto de discussão e controvérsia por milhares de anos. Embora as ferramentas e métodos possam variar amplamente, a maioria dos videntes ou bruxos da água, o nome dado aos praticantes de radiestesia, utiliza a forma tradicional, com o galho em forma de Y. Alguns desses videntes também podem utilizar chaves, cabides de arame, alicates, varas, pêndulos ou instrumentos elétricos. O método para encontrar o que está procurando é andar segurando o galho com as duas mãos apontando para cima. E quando passar por cima de uma fonte de água, a ponta do galho deve girar ou ser atraída para baixo. Apesar de muitos praticantes demonstrarem sucesso em adivinhar onde há substâncias subterrâneas, principalmente água,
não existe uma explicação científica que comprova a eficácia do método. E tudo isso não passa apenas de uma pseudociência. Richard Evelyn Byrd Jr. foi um oficial naval americano, responsável por comandar uma exploração na Antártica iniciada em 1928, quando ele fundou a base Little America na Baía das Baleias, e fez diversos sobrevoos no continente. Durante esses voos, ele contribuiu significativamente para o conhecimento e exploração da Antártica, tanto em termos de descobertas geográficas quanto de avanços científicos. Em 1939, Hitler enviou uma expedição alemã para a Antártica e distribuiu bandeiras e símbolos nazistas ao longo da costa da Terra da Rainha Maud. Em resposta, o presidente Roosevelt direcionou e financiou Byrd para liderar o Serviço Antártico dos Estados Unidos e estabelecer bases na Península Palmer e na plataforma de gelo Ross, para mapear e marcar todo o território. 7 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, foi iniciada a Operação High Jump, onde Byrd e sua equipe, com cerca de 4.700 homens, 13 navios e 19 aviões, exploraram vastas extensões de terras inexploradas na Antártica. Segundo algumas teorias, a intenção verdadeira dessa operação era tentar identificar o que os nazistas estavam procurando no continente durante a Segunda Guerra. O que é mais estranho é que, após retornar da operação, Byrd foi obrigado a ficar isolado por 36 horas e instruído a não falar sobre o que encontrou com ninguém, sob quaisquer circunstâncias. Segundo algumas teorias, Byrd encontrou a entrada para uma misteriosa cidade subterrânea, e o governo dos Estados Unidos teria ocultado essa descoberta do público e trabalhado secretamente para explorar e manter em segredo esse universo, também conhecido como Agartha. Agartha é um reino, muitas vezes relacionado com a teoria da Terra Oca, que, de acordo com algumas lendas, está localizado na superfície interna da Terra. O termo vem provavelmente de um antigo mito oriental, mas foi citado pela primeira vez pelo escritor francês Louis Jacoliot em 1873. Alguns grupos ocultistas alemães, como a Sociedade Thule, mostraram grande interesse por tentar descobrir a localização desse reino após a Primeira Guerra Mundial. Por isso, muitos acreditam que em 1939, Hitler enviou uma expedição para a Antártica para encontrar Agartha, e o almirante Byrd acabou tendo a mesma descoberta em 1946 após a Operação High Jump. O projeto HAARP, que em português significa Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, é uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha e a Universidade do Alasca. Construído após um custo de mais de 290 milhões de dólares, o local tem 180 antenas em 30 acres, usadas para direcionar energia para a ionosfera. O projeto começou a funcionar em 1993, no norte de Gacona, no Alasca, e, segundo relatos oficiais, procurava melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação. Em 1998, a Subcomissão de Segurança e Desarmamento do Parlamento Europeu realizou uma audiência sobre o HAARP, acusando que essa ferramenta pode ser utilizada para diversos fins, como manipular características elétricas da ionosfera para controlar uma grande quantidade de energia, interferir e bloquear as ondas transmitidas por submarinos e equipamentos de comunicação, alterar as condições climáticas globais e criar buracos na ionosfera causados pelas potentes ondas de rádio, que podem liberar a penetração de radiação cósmica no planeta Terra. Após essa audiência, o projeto foi considerado uma ameaça militar grave para o meio ambiente e para a saúde humana, e os Estados Unidos foi pressionado a encerrar suas atividades e promover um acordo mundial que proíbe esse tipo de arma. Segundo o relatório da Vive TV, o terremoto no Haiti, que ocorreu no dia 12 de janeiro de 2010 e causou mais de 200 mil mortes, ocorreu após um teste falho com o HAARP. Logo após, essa informação também foi citada pelo presidente venezuelano Hugo Chávez na televisão no dia 20 de janeiro. Algumas teorias da conspiração também acreditam que as ondas emitidas pelo HAARP podem manipular a mente de grupos rivais através da mescla de ondas de rádio com frequência sonora. O projeto foi encerrado em 2014, após a Força Aérea Americana afirmar que o seu trabalho já havia sido concluído e não havia mais necessidade dele no futuro. A maçonaria é uma das sociedades secretas exclusivamente masculina mais antigas do mundo.
Estima-se que hoje haja cerca de 6 milhões de maçons espalhados por todos os cantos do planeta. E de acordo com algumas teorias da conspiração, eles são responsáveis por influenciar políticas, governos, religiões e culturas em diversos países. Dessas alegações, a mais famosa é provavelmente a que a maçonaria é responsável pela implementação da nova ordem mundial. Além disso, algumas pessoas acreditam que eles escondem o fato da Terra ser plana, de reptilianos comandarem cargos de poder e que eles veneram secretamente o Baphomet. O Enigma 23 se refere a uma crença de que todos os incidentes e eventos estão diretamente conectados ao número 23. De acordo com algumas fontes, William Seward Burroughs, um escritor americano, foi uma das primeiras pessoas a acreditar no Enigma. De acordo com Burroughs, ele conheceu um certo Capitão Clark, por volta de 1960, em Tanger, e disse ter navegado por 23 anos sem nenhum acidente. Naquele mesmo dia, o navio de Clark sofreu um acidente que matou todos a bordo. Após esse acidente, um boletim no rádio anunciou a queda de um avião na Flórida, que era pilotado por outro Capitão Clark, e o voo tinha o número 23. O Enigma 23 pode ser visto como um exemplo de apofenia, viés de seleção e viés de confirmação, já que com uma investigação simples é possível encontrar padrões ou conexões em quaisquer dados aleatórios. A projeção astral é um termo usado para descrever uma experiência fora do corpo, onde um indivíduo consegue remover sua consciência enquanto dorme e visualizar ou influenciar o universo físico. Em 2021, o jornal Medical Science Curious publicou um artigo que examinava um caso de projeção astral em um menino de 15 anos. Mas após uma avaliação profunda, foi formulado o diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade e fuga dissociativa. Até hoje, não existem evidências científicas de que alguém possa conscientemente sair do corpo e fazer observações do universo físico. E a projeção astral foi caracterizada como uma pseudociência. Súcubos são demônios de aparência feminina, que usam sua sexualidade para aparecer nos sonhos de suas vítimas, e em seguida, seduzem e atacam para drenar lentamente sua energia vital, até causar a sua morte. Segundo a mitologia, esses seres podem viver aproximadamente 750 anos, e tendem a ficar mais fortes e mais frequentes em épocas de transição de lua cheia. Os Néfilins são seres gigantes que aparecem citados no Antigo Testamento. De acordo com o primeiro livro de Enoque, alguns anjos caídos, enviados até a Terra, tiveram relação com mulheres e geraram seres com identidade ambígua, sendo uma mistura do humano e do divino, que chegavam a ter 140 metros de altura. Essa é uma teoria da conspiração que alega que as autoridades espaciais soviéticas encobriram as mortes de alguns astronautas enviados ao espaço sideral durante a Guerra Fria. O programa espacial soviético era conhecido pelo seu sigilo, e as informações sobre seus voos eram cuidadosamente controladas. Por volta de 1950, alguns rumores começaram a ser espalhados de que os soviéticos haviam cobertado mortes, onde alguns cosmonautas haviam sido mortos em impactos, enlouquecidos no espaço ou condenados a circular o planeta Terra para sempre quando suas cápsulas se recusavam a reentrar na atmosfera. Segundo o que sabemos na história, no dia 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir ao espaço, a bordo da Vostok 1. Mas de acordo com essa teoria, ele teria sido o primeiro homem a retornar com vida. Em 1959, um funcionário do alto escalão comunista vazou informações sobre supostos lançamentos não oficiais, onde citava o nome de Alexei Ledovsky, declarado morto em um voo suborbital no dia 1º de novembro de 1957. Mas outros 3 nomes de supostos cosmonautas que teriam perecido em circunstâncias semelhantes também foram citados: Andrei Mitkov, Sergei Shiborin e Maria Gromova. Mas até hoje, nenhuma evidência surgiu para provar a existência desses voos suborbitais soviéticos. No início de fevereiro de 1959, um grupo de esquiadores decidiram fazer uma expedição pelas montanhas dos Montes Urais, ao norte da antiga União Soviética. O grupo consistia em 7 homens e 2 mulheres experientes em expedições às montanhas.
Eles saíram e rumo à montanha Gora-Ortoren, mas foram atingidos por uma tempestade de neve e decidiram montar o acampamento na montanha Kolatsiak, conhecida como Montanha da Morte na língua dos Mansi, um povo indígena da região. Algumas semanas depois, alguns amigos e familiares começaram a se preocupar, já que ninguém reportou se os esquiadores haviam voltado da expedição. Então, no dia 26 de fevereiro, uma equipe de busca conseguiu localizar o acampamento, mas ao chegar, notaram que algo não estava certo. A barraca estava completamente destruída, com todos os equipamentos dos esquiadores intactos dentro dela. Todos os membros foram encontrados mortos, alguns com quase nenhuma peça de roupa e outros com ferimentos graves causados antes de morrerem de hipotermia. Devido à ausência de testemunhas e provas materiais, no dia 28 de maio, a investigação foi encerrada e definiram que as mortes ocorreram devido a uma força desconhecida que os esquiadores não conseguiram resistir. Devido à falta de conclusão do caso, diversas teorias foram criadas, e algumas pessoas acreditam que eles morreram após serem atingidos por uma avalanche, serem vítimas de um exercício militar ou até mesmo um possível ataque do abominável Homem das Neves. O conceito de invocação, em um sentido amplo, se refere ao ato de invocar um ser, entidade, espírito ou energia. Essa prática está frequentemente associada a vários sistemas de crenças, incluindo o ocultismo, magia, religião e espiritualidade. Geralmente, a intenção dessas invocações é buscar orientação, conhecimento ou até invocar entidades para rituais específicos. Tulpas são criaturas materializadas pelo pensamento humano. Através do poder de concentração energético, esse pensamento pode tomar uma forma física, se tornando um tulpa que muitas vezes começa a servir ou possuir seu criador. Um dos conceitos mais comuns de tulpas são os amigos imaginários criados por crianças. Essas criaturas podem ser tanto do bem quanto do mal, e isso irá depender muito da forma de como a manifestação é criada. Outros exemplos de tulpas muito conhecidos aparecem nas lendas do Slenderman e do Bicho-Papão. O projeto Bluebeam é uma teoria da conspiração que começou a ganhar bastante popularidade por volta de 1990, quando a ideia de formação de uma possível nova ordem mundial, que seria implementada por uma sociedade secreta, começou a aterrorizar a população. O Bluebeam foi citado oficialmente pela primeira vez em 1994, através de um livro publicado pelo canadense Serge Monast, onde ele alega que a NASA, com a ajuda das Nações Unidas, estava tentando implementar uma nova ordem mundial. Ele sugere que o governo iria fabricar uma falsa invasão alienígena, onde iriam simular holograficamente a vinda de Cristo, através de tecnologias avançadas e manipular a população mundial. Apesar de suas obras serem consideradas teorias da conspiração sem fundamentos sólidos, o projeto Bluebeam tem gerado diversos debates na internet, e muitas pessoas acreditam na sua real existência. O ocultismo é o conhecimento do oculto, um termo usado para caracterizar algumas tradições que acreditam em forças invisíveis ou que se comportam de maneira misteriosa. Geralmente, esse conhecimento está ligado ao paranormal e se aplica a práticas como satanismo, magia negra, bruxaria e invocação demoníaca. A definição de ocultismo depende do contexto que está inserido, já que faz parte de um conjunto disperso de crenças e práticas de todas as culturas e períodos da existência humana. Magia é uma prática que está ligada ao ocultismo, e é definida como uma técnica para trazer mudanças no mundo físico por meio de forças sobrenaturais. Na maioria das vezes, essas práticas estão relacionadas a rituais, e durante a história receberam diversas conotações positivas e negativas. Assim como o ocultismo, a definição de magia depende do contexto que está inserido, já que faz parte de uma definição muito antiga, formada por diversas crenças e práticas diferentes pelo mundo. A
definição de firmamento pode ser essencialmente resumida como um arco sobre a terra, que separa o reino da terra e o céu. Segundo a teologia, o firmamento representa a manifestação do poder de Deus e a barreira tangível entre o humano e o divino, sendo frequentemente visto como um espaço sagrado. Em um contexto espiritual mais amplo, ele também pode simbolizar a conexão do mundo espiritual e material, afirmando que o firmamento não os separa, mas atua como um meio pelo qual o divino se comunica com a terra. Segundo a cultura popular, os homens de preto são agentes do governo federal dos Estados Unidos que usam ternos pretos e impedem testemunhas de avistamentos de objetos não identificados de compartilharem evidências de seus encontros. Muitas vezes, esses homens estão ligados ao desaparecimento de indivíduos considerados uma ameaça para a nova ordem mundial. Isso significa que eles são responsáveis em proteger segredos e silenciar as pessoas através de ameaças. Alguns ufologistas afirmam que já tiveram seus estudos apagados ou destruídos após serem visitados pelos homens de preto. Assim como no filme Matrix, a teoria da simulação acredita que vivemos em uma realidade simulada. Essa teoria foi formulada por Nick Bostrom, mas recebeu diversas críticas de alguns físicos, que chamaram a teoria de pseudociência e religião. O argumento de simulação de Bostrom acredita que estamos vivendo em um programa de computador extremamente poderoso, dirigido por uma entidade fora da nossa compreensão física. De acordo com ele, algumas gerações futuras criaram megacomputadores, capazes de rodar numerosas e detalhadas simulações de seus antepassados, que são criados com uma consciência artificial. Durante uma entrevista no podcast de Joe Rogan, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, disse acreditar na hipótese de simulação, afirmando que eventualmente os jogos serão indistinguíveis da realidade. No ano de 2016, um caso de pânico em massa começou a se espalhar pelos Estados Unidos, onde diversas pessoas relataram avistar palhaços aterrorizantes carregando armas como machados e facas ao andar pela rua. Rapidamente, diversos vídeos de palhaço começaram a ser publicados e viralizar em todas as redes sociais. Muitas pessoas acreditam que os avistamentos ganharam popularidade por causar medo na população e serem compartilhados nas páginas do Facebook e Twitter, incentivando mais pessoas de todo o mundo a publicarem vídeos como esses. Outras teorias dizem que isso aconteceu como uma maneira de divulgar o filme It, a Coisa, que seria lançado em 2017. O filme é baseado na obra de Stephen King e conta a história de um grupo de jovens que são atacados pelo palhaço Pennywise. A adivinhação é uma prática cultural usada para determinar o significado oculto ou a causa de eventos, sendo utilizada muitas vezes para prever o futuro. Essa prática está ligada a horóscopos, astrologia, cristalomancia, cartas de tarô e o tabuleiro Ouija. Não existe nenhuma evidência científica de que essas pessoas podem realmente prever o futuro de maneira confiável, e a adivinhação tem sido alvo de críticas há muito tempo pela ciência. Assim como na teoria de simulação da realidade, muitas pessoas acreditam que o espaço é simulado. Alguns grupos afirmam que ele é formado por um show de luzes artificiais sendo projetado sobre a Terra. Já outros dizem que o planeta é coberto por uma camada criada por extraterrestres, que simula o céu e tampa a nossa visão do exterior. Essas mesmas pessoas dizem que as fotos da Terra, tiradas por satélites, são apenas truques de CGI. O panteísmo é uma doutrina moderna que acredita que o universo como um todo é Deus e descarta a existência de um Deus antropomórfico. O nome panteísmo vem das palavras gregas teísmo, crença em Deus, e pan, tudo. Na visão panteísta, o universo e a natureza são caracterizados como uma entidade suprema em expansão, que existe desde o início dos tempos. O nosso universo é cercado por mistérios e teorias que fogem muitas vezes da compreensão da nossa realidade.
e essas representam apenas a primeira parte da segunda camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração.